Bem, pessoal, é, este material aqui, né, nós vamos resolver algumas questões daquela lista de funções, tá certo? Na semana anterior eu marquei uma aula para esclarecer dúvidas, né, mas possa ser que com esse material possa ajudar ainda mais vocês, tá bom? Então eu vou resolver aqui algumas questões da lista de revisão, tá certo? E qualquer dúvida, vocês entram em contato, fazer alguma pergunta, né? Se tiver ficado algum ponto ainda com dúvida, tá certo? Na lista de revisão, né? Eu botei essa primeira questão aqui, que é uma questão bem tranquila, tá certo? Ele pede o seguinte, ó, observe os diagramas abaixo, que representam relações de A para B, assinale com F, aquelas que são funções, e assinalar com R as que não são funções. Então, pessoal, para saber, por exemplo, diagramas que não são funções, vou dar uma dica aqui para vocês. Não é função quando ocorre duas situações, né? Imagine que você tem um diagrama, vamos supor que eu tenho um, um conjunto A, eu tenho aqui um conjunto B. E isso daqui acontece, ó, por exemplo, você tem os elementos, vamos supor, vou colocar aqui 1, 2 e 3. E aqui eu vou colocar, por exemplo, os elementos -1, -2 e -3. Se, por exemplo, gente, acontecer, né, e sobrar, ó, por exemplo, acontecer de sobrar um elemento aqui, ó, sem associação, sem associação, um conjunto B, né? Então esse caso aqui não é função, tá bom? Se acontecer de sobrar um elemento aqui sem associação, por exemplo, esse 3 aqui no diagrama, não está associado a nenhum elemento do conjunto B. Então, nesse caso aqui, não é função, tá bom? A outra situação é quando a gente tem dois elementos do conjunto A, ou um elemento do conjunto A ligado a dois elementos do conjunto B. Por exemplo, eu vou pegar a mesma situação aqui, ó, os mesmos elementos, né? Deixa eu voltar aqui. Caneta mudou aqui a cor. Mudou aqui, não passou, né? Um, aqui dois, e aqui três, e aqui -1, né? E aqui -2 e aqui -3. Se, por exemplo, isso daqui acontecer, gente, ó, o 1 se ligar a dois elementos, né? Os outros elementos podem ter associação, ó. Mas se existir pelo menos um, está ligado a dois elementos, ó, vendo? Um está ligado a dois elementos, ok? Então, gente, nessa situação também não é função, beleza? Se existe um elemento de A ligado a dois elementos de B, ó, ligado a dois elementos de B, então também não é função nessa situação. Basta analisar agora aqui quais são os casos que aparecem essas duas situações. Ó. É o item B, né? E o item C. Você notar, ó, tá vendo? O 2 aqui, ó, tá faltando associação. E o 4 aqui, ó, ele tá ligado a dois elementos. Então, nesse caso aqui, esses dois aqui são os que não são função. Então, aqui vai ser R e aqui vai ser R. Todos os outros vai ser função, ó. Aqui é função, todos os elementos têm associação, e cada elemento está ligado a apenas um elemento do conjunto B. Nesse outro caso aqui também é função, no item D, ó, porque todos os elementos têm associação, e cada elemento está ligado a apenas um elemento do conjunto B. E nesse caso aqui também, certo? Então, os únicos dois casos que não são função é o item B, né, e o item C. Então, pessoal, é só analisar esses dois casinhos aqui para verificar quando não são funções. Certo? Se isso aqui não acontecer, então é porque ele é função. Tá beleza?
Nessa outra situação aqui, pessoal, é bem tranquila também essa questão. Ele dá um diagrama e pede para a gente identificar domínio, contradomínio, lei de formação e conjunto imagem. Aí olha só, pessoal, o domínio de uma função é sempre o conjunto A, né? O conjunto A, que a gente indica por esse carinha aqui, esse aqui é o conjunto B, né? E o conjunto A nessa situação é formado pelos elementos menos 3, menos 1, 0 e 2. Pronto, domínio da função são os elementos de A, ou seja, são os valores que o x pode assumir na função. No item B, ele quer o contradomínio, né? O contradomínio da função, pessoal, o contradomínio da função é o conjunto B. O que é o conjunto B nessa situação? São todos os elementos, né? 1, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, são todos os elementos do conjunto B, ó. Esse aqui é o conjunto A, esse carinha aqui é o conjunto B. E a lei de formação? A lei de formação, pessoal, nem sempre ela vai ser tão fácil de identificar, tá bom? Mas nesse caso aqui, ela até que não tá tão difícil da gente identificar. Por quê? Olha só o que está acontecendo, ó. Essa função aqui, ó, existe uma aplicação aqui, né? F de A para B. Certo? Essa é uma função F de A para B. Beleza? E se você notar, ó, se a gente pegar o F do menos 3, né, que é o X aqui do A, ele é igual a menos 1. Se você notar, esse menos 1 é a mesma coisa que o menos 3 mais o 2. Tá certo? Se você pegar o F do menos 1 na função, isso daqui é a mesma coisa que o 1, né? Só que esse 1 é a mesma coisa que menos 1 mais 2. Se você continuar fazendo isso, ó, você vai ver que o f do zero na função ele vai dar 2. Só que esse 2 é a mesma coisa que 0 mais 2. E por último aqui o f de 2 é igual a 4. Só que o 4 é igual a 2 mais 2. Aí veja o que a gente fez. Ó. O carinho que está dentro aqui, ele aparece aqui novamente. Ó. O carinho que está dentro aqui, ele aparece aqui novamente. E o carinha que está dentro aqui, ele aparece aqui novamente. Do mesmo modo, esse carinha aqui aparece aqui novamente. E veja que aparece um termo aqui sempre se repetindo, ó. 2. 2. Aqui está aparecendo 2 e aqui está aparecendo 2. Eu posso dizer, pessoal, sem medo de errar, que a lei de formação dessa função é o seguinte, ó. Para cada x que eu aplico, eu vou pegar esse x e somar com 2. Se o x for menos 3, eu pego o x e somo com 2. Se o x for menos 1, eu pego o x e somo com 2, e assim sucessivamente. Então, essa é a minha lei de formação para essa função aqui, tá certo? Então, vamos para o item D. No item D, ele quer o conjunto imagem. O conjunto imagem da função, pessoal, é bem tranquilo. São só os elementos de B que tem associação, ó. Menos 1, o 1, o 2 e o 4. Então, veja, é isso daqui, ó. Menos 1, o 1, o 2 e o 4. Esse é o conjunto imagem, tá certo? E nessa situação, pessoal, o conjunto imagem, ele é diferente, né, do contradomínio, tá certo? O conjunto imagem aí é diferente do contradomínio, tá certo? Então, basicamente, essa questão é essa, só para identificar quem é domínio, contradomínio, de formação e imagem de uma função. São termos importantes aí para vocês. Aí nessa questão aqui, pessoal, na questão 3 e na questão 4, né, o que ele pediria para vocês é para vocês determinar, por exemplo, nessa situação, que é o conjunto imagem, né, dessa função aqui, onde a lei de formação é f de x igual a 2x mais 2. Aí aqui, pessoal, é bem tranquilo para achar o conjunto imagem. Ó. Basta eu pegar a lei de formação, vou pegar aqui o conjunto A. Ó. O conjunto A é formado pelos elementos menos 2, menos 1, 0 e 1. E eu vou pegar a lei de formação, ó, f de x igual a 2x mais 2. E onde tem o x, pessoal, eu vou substituindo aqui pelos valores de A. Para cada valor do A, eu vou substituir aqui o x. Tá certo? O primeiro caso, quando A é menos 2, ó. Quando A aqui é menos 2. Quando x é menos 2, eu vou ter que f de menos 2 é igual a 2 vezes menos 2 mais 2. O f de menos 2
é igual a menos 4 mais 2 é igual a menos 2. Então, essa aqui é a imagem do menos 2 na função. Agora a gente vai para o próximo, ó. O f do 1, do menos 1, ó. O f do menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 mais 2. O f do menos 1 é igual a menos 2 mais 2, que é igual a zero. Então, zero é a imagem do menos 1 na função. Agora a gente vai para o f de zero, ó, que é o próximo. O f de zero é igual a 2 vezes zero mais 2. O f de zero é igual a zero mais 2 é igual a 2. E agora a gente vai para o último, né? Que é o f. Vou colocar aqui do lado, tá certo, pessoal? O f de 1. O f do 1 é igual a 2 vezes 1 mais 2. O f do 1 é igual, né, a 2 mais 2, que é igual a 4, certo? Então, quem é o meu conjunto de imagem? Meu conjunto de imagem da função são os valores que eu encontrei aqui, ó. Menos 2, o 0, o 2 e o 4. Esse é o meu conjunto de imagem dessa função. No diagrama, pessoal, no diagrama, se a gente fosse construir, é como se a gente tivesse o seguinte, ó. Conjunto A, aqui eu tivesse o conjunto B. No conjunto A, eu vou ter os elementos, ó, menos 2, menos 1, 0 e 1. No conjunto B, eu tenho todos esses elementos aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Deixa eu colocar o conjunto B maior. Vou colocar ele bem maior aqui, ó. Ó, conjunto B aqui. Aí eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Aí as associações, ó, são essas, ó. O menos 2, ele está indo no menos 2. O menos 1, ele está indo no 0, tá certo? O 0, ele está indo no 2. E o 1, né? O 1, ele está indo aqui no 4. Então, conjunto de imagens são só os elementos que têm associação. Menos 2, 0, 2 e 4. Beleza? Esse é o conjunto de imagens. Nessa situação 4 aqui, pessoal, né, nesse item 4 aqui, ele é bem tranquilo, porque eu só quero aqui, ó, o valor do menos 2, na imagem do menos 2 nessa função aqui, ó, para cada situação. Se eu quiser, por exemplo, se eu tiver a função f de x igual a 3x mais 1, né? O f do menos 2 é igual a 3 vezes menos 2 mais 1. Fica para o item A, né, no caso. O f do menos 2 é igual a menos 6 mais 1. O f do menos 2 é igual a menos 5. Então, essa é a imagem. E aí você faz a mesma coisa para os demais itens, ó. Por exemplo, só que agora aqui é do B, né? Eu vou calcular o f do menos 1, depois o f de 1/3. Tá certo? Na função, basta fazer aí a substituição, que é bem tranquilo. Tá certo? Por exemplo, ó, vamos fazer só o item C, que tem uma fração. Rafael, o item C tem uma fração. Então, vamos calcular o f de 1/3. Basta na função, ó, no lugar do x, eu colocar 1/3. 3 aqui sobre 3 vai dar 1, né? Então, ó, eu vou ficar aqui f de 1/3 é igual a 1 mais 1 é igual a 2. Então, essa é a imagem na função. Bem tranquila, né? Não é nem tão difícil a resolução dessa questão aqui, certo? Vamos para o próximo item aqui, ó. Nessa próxima situação, pessoal, ele quer que a gente identifique domínio de funções reais, né? Como é que eu identifico o domínio de uma função real? A gente já trabalhou isso aqui em algumas aulas, ó. Por exemplo, no item A, eu tenho uma função afim, né? Uma função afim, pessoal, ela não tem restrição para o domínio dela. Quando a gente trabalha nesses tipos de situações aqui, ó, que ele pede domínio das seguintes funções. A função afim, ela não tem restrição. Se ela não tem restrição, pessoal, o domínio dela são todos reais.
porque não tem restrição, tá certo? E na função quadrática, Rafael? Na função quadrática, pessoal, também é o mesmo caso. Se você tiver só com a função quadrática, né, o domínio da função, você pode dizer aqui, ó, que são todos os reais, né, os valores que o x pode assumir, todos os números reais. Aí, pessoal, começa a ficar complicado quando você pega uma situação desse tipo aqui, ó, f de x igual a x sobre x menos 5. Aí que você tem que olhar para uma coisa, ó, aqui embaixo você tem um denominador. E o denominador, pessoal, ele tem que ser um número diferente de zero. Ele não pode ser zero, tá certo? E aqui a gente tem uma desigualdade, ó, né? A gente tem aqui uma diferença. Posso fazer o seguinte, ó, esse 5 aí negativo eu posso passar para o outro lado positivo. E eu acho que o x é diferente de 5. Então o domínio da função, pessoal, é igual a qualquer real, x pertencente aos reais, tal que ele só não pode ser o 5, nesse caso. Certo? Bem tranquilo, né? Essa resolução dessa questão é bem tranquila mesmo, né? Se você pegar uma situação desse tipo, você já lembra que o denominador ele tem que ser diferente de zero. Então, basta eu verificar qual é o valor que o x não pode assumir. Nesse caso aqui é bem simples, que o x tem que ser diferente de 5. E no item D, ó, no item D a gente tem algo dentro de uma raiz, né, ó, f de x igual a raiz de x mais 5. Eu tenho alguém aqui dentro de uma raiz. Se ele está dentro de uma raiz, pessoal, você observa, ó, quem está dentro da raiz tem que ser um número maior ou igual que zero, porque ele não pode ser negativo. Não existe raiz quadrada, no caso aqui, raiz quadrada, de número negativo. Então, eu tenho que o x mais 5, ele tem que ser maior ou igual que zero. Esse mais aqui, ele pode passar para o outro lado, negativo, ó. Pronto. O domínio da minha função é igual x pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual que menos 5. Qualquer valor maior ou igual que menos 5, ele vai fazer parte do domínio da função, tá certo? Se você colocar um valor negativo, um valor menor do que o menos 5 aqui, tá certo? Então a função ela vai ficar com valor negativo dentro da raiz e não existe raiz de número negativo. Então, esse é o domínio da minha função. No item E, gente, no item E, você vai notar, você tem um denominador com raiz, né, ó, x menos 1 dividido aqui para a raiz de x menos 2. Se eu tenho um denominador com raiz, pessoal, quem está dentro da raiz, ele tem que ser maior do que zero, tá certo? Por quê? Ele não pode ser negativo e também não pode ser zero. Então, basta resolver isso daqui, ó, x maior do que 2. Pronto. Domínio da minha função é igual x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 2. Beleza? Então, basicamente, essa questão a gente resolveria assim. Claro, pessoal, tem casos mais complicados do que esse, mas essa daqui é a ideia principal. Ó. Vocês têm que tomar cuidado ó, com casos que aparecem denominador, que aparecem raiz, e aparece raiz no denominador. Tá bom? Então, essa seria a resolução dessa questão aqui, número 5. Tá ok? Na questão 6, ele pede para a gente identificar quais representações gráficas, né, representam e quais não representam funções. Para a gente identificar, pessoal, se uma representação gráfica é uma função, né, basta você verificar aqui o seguinte, ó. Quando você passa linhas verticais ao gráfico, elas tocam em apenas um ponto, sempre, ó. Por exemplo, se eu passar linhas verticais aqui, ó, elas estão tocando sempre em um ponto, ó. Não estão tocando em mais de um, tá certo? Não são todas, ó. Olha, pessoal, é apenas uma. Se eu passar uma linha vertical aqui, ela tocou em um ponto? Tocou. Se eu passar uma linha vertical aqui, ela tocou apenas em um ponto? Tocou. Se você continuar fazendo isso, ó, ela tocou em apenas um ponto? Também. E se você continuar fazendo isso, ó, para qualquer reta vertical que você passar aqui, ó, ela sempre vai tocar em um ponto. Então, esse primeiro caso aqui, né, ele é função, tá bom? Ele é função, tá certo?
Agora, se você notar, ó, esse segundo caso aqui, ele já não é. Porque se eu passar uma linha vertical bem aqui, ó, passar uma retazinha vertical bem aqui, ó, o que que acontece? Ela tocou em 2 pontos, na verdade tocou em 3, ó. Como ela tocou em 3 pontos, nesse caso aqui, essa representação gráfica aí, ela não é função, tá bom? Ela não é função. E esse outro caso aqui também não é função. Por que que ele não é função? Eu falei para vocês durante umas aulas que uma reta vertical, né, que formando um ângulo de 90 graus aqui, um eixo X, uma reta vertical, ela nunca é função, tá bom? Qualquer reta vertical que você pegar, pessoal, ela não vai ser função. Agora, qualquer outro tipo de reta será, né? O único caso que não é função é uma reta vertical, tá bom? E nesse caso aqui, aparentemente, a gente tem o gráfico de uma parábola, né? Nesse caso aqui, pessoal, a gente também vai ser função, porque quando a gente pegar retas verticais, ela vai tocar em apenas um ponto, sempre, sempre. Se eu pegar uma reta vertical passando aqui, ó, ela toca apenas em um ponto. Se eu pegar outra reta vertical passando aqui, ó, toca apenas em um ponto. Se eu pegar uma reta vertical passando bem aqui, ó, tocou em apenas em um ponto. E se eu pegar outra reta vertical passando por aqui, ela toca apenas em um ponto. Então, nesse casozinho aqui, pessoal, a gente também tem uma função, né? Eu vou colocar aqui do lado, ó, é função, certo? Tranquilo, né? Só não é função quando toca em mais de 2 pontos quando a gente traça a reta vertical. Beleza? Então vão anotando, pessoal, essas informações, essas dicas aí enquanto vocês assistem o vídeo. Nesse caso aqui, ele pede para a gente identificar, né, quais diagramas eu tenho uma função injetora, uma função sobrejetora e uma função bijetora, né? Aí, pessoal, é o seguinte, ó, tem uma definição, né? A função ela é injetora quando isso daqui acontece, ó. Se eu pegar elementos diferentes do domínio, eu vou ter elementos diferentes na imagem, tá certo? Elementos diferentes na imagem. Como assim, ó? Vou colocar uma situação bem tranquila, bem básica mesmo em relação à função injetora, para vocês conseguirem visualizar. Imagine que você tem um diagrama aqui A, um diagrama AB, e que eu vou ter os elementos 3, 4 e 5. E aqui eu vou ter os elementos 1, 2 e 3, por exemplo. Só para exemplificar mesmo. E eu vou fazer uma ligação aqui entre esses dois conjuntos aqui, ó. Eu vou pegar um elemento aqui, ó, o 3, ligar no 1. Vou pegar o 5 e ligar no 3. E vou pegar o 4 e ligar no 1. Aí veja o que é que está acontecendo aqui, ó. Elementos diferentes no conjunto A, ó. O 3 é diferente do 4. Está indo no mesmo elemento no conjunto B. Nesse caso aqui, seria uma função injetora? Não. Vocês associam do seguinte modo. Elementos diferentes do contradomínio ou do domínio levam em elementos diferentes no contradomínio. Nessa situação aqui, ele está levando no mesmo elemento, tá certo? Então, ela não é injetora, tá bom? Ela seria injetora se isso daqui acontecesse, ó. O 4 está ligando apenas no 2, ó. Elementos diferentes do A estão ligados em elementos diferentes do B, tá certo? Tranquilo, né? Então, essa é a definição de função injetora. E quando a gente olha para esse caso aqui, pessoal, o que a gente vê de função injetora que está aparecendo é esse caso aqui, ó. Essa daqui, ela é injetora, tá certo? E essa daqui, ela também é injetora, beleza? Elementos diferentes do conjunto A estão ligados em elementos diferentes do conjunto B, tá bom? E quando é que ela é, Rafael? Sobrejetora. Ela é sobrejetora, pessoal, quando a imagem da função é igual ao contradomínio da função. Como assim, Rafael? Em outras palavras, quando todos os elementos do conjunto B têm associação, tá certo? Todos os elementos do conjunto B têm associação.
Por exemplo, ó, nesse caso aqui, em que a função é injetora, todos os elementos do conjunto B têm associação? Não, ó. O 2 e o 10, eles não têm associação. Então, não posso dizer que essa função é sobreinjetora, porque está faltando elementos com associação no B. Tá certo? Nesse caso aqui, ó, eu posso dizer que ela é sobreinjetora? Posso, porque todos os elementos do B, no caso o B aqui é apenas um elemento, ele tem associação. Então, esse caso aqui, ela é sobreinjetora. Existe mais algum que é sobreinjetora, Rafael? Esse daqui, ó, ela também é sobreinjetora. Todos os elementos do conjunto B, ó, eles estão associados. Então, ela é sobreinjetora. Esse caso aqui, ela não é injetora, pessoal. Por quê, ó? O 1 e o menos 2, o 1 e o menos 2 não. O 1 e o menos 1, eles estão ligados no mesmo elemento que é o 1. Então, eu já não posso dizer que ela é injetora. Tá certo? Vou botar aqui. Pronto, ok. Só que tem outro detalhe, ó. Nessa função aqui, gente, ela é injetora e todos os elementos têm associação. Ela pode ser as duas? Pode. Então, nesse caso, ela é também sobreinjetora. Rafael, quando uma função é sobreinjetora e injetora, a gente pode definir ela de outro modo, né? Pode. Ela é uma função bijetora. Tranquilo? Então, olha só, uma função bijetora, ela é uma função que ela é injetora e sobreinjetora. Beleza? Então é só lembrar dessas definiçõezinhas aqui, gente. Injetora, elementos diferentes do conjunto A vão em elementos diferentes do conjunto B. Sobreinjetora, elementos do conjunto B, né? Todos os elementos do conjunto B têm associação. E ela é bijetora quando ela é os dois, tanto injetora como sobreinjetora. Beleza, gente? Vamos para mais um exemplo aqui, mais uma situação, ó. Questão 8. Ele quer saber se a função é par ou a função é ímpar, né? Aí aqui basta lembrar da definição, pessoal, de função par e função ímpar. Uma função ela é par quando isso daqui acontece, ó. Se eu pegar qualquer x e pegar o seu oposto, as imagens serão iguais na função par. E na função ímpar, se eu pegar um x qualquer e pegar o seu oposto, as imagens serão opostas. Como assim, ó? Olha só, pessoal. Vamos pegar aqui, por exemplo, o item A. Essa função aqui é uma função par. Por quê, ó? Se você pegar, né, na função do item A, você pegar f de x igual a x quadrado menos 4 e pegar qualquer x para ela, se você pegar, vamos supor que ó, x igual a 3, né? Vou calcular o f de 3 na função. O f de 3 na função é o f de 3 é igual a 3 ao quadrado menos 4. O f de 3 é igual a 9 menos 4 é igual a 5, né? Beleza, o f de 3 é 5. Se eu pegar aqui, por exemplo, f de menos 3 na função, isso daqui é igual a menos 3 ao quadrado menos 4. O f do menos 3 é igual a 9 menos 4. O f de menos 3 é igual a 5. O que está acontecendo aqui, pessoal? Ó, o f do 3 é igual ao f do menos 3. Isso daqui vai acontecer para qualquer outro número que você colocar. Se você colocar o f de 1 e o f de menos 1, as imagens serão iguais. Se você colocar o f de 2 e o f de menos 2, as imagens serão iguais. Então, quando isso ocorre, pessoal, para qualquer x que você pegar, se você pegar o seu oposto, se você tiver imagens iguais, né, a função ela será uma função dita par. Beleza? Sempre que isso ocorre. Tá bom? Então, esse é, por exemplo, um exemplo de função par. Esse outro caso aqui também vai ser uma função par, pessoal, quando vocês fizerem o testezinho aí. Tá certo? Ela é uma função par. E uma função ímpar, ó. Eu vou pegar, por exemplo, o item D, né? f de x igual a x ao cubo. Vou pegar quando x é 3. E depois pegar o oposto do 3. O f de 3 nessa função
É 3 ao cubo. Quanto é 3 ao cubo? É 27. 3 vezes 3 vezes 3. E vou pegar o f do menos 3, ó. Que é menos 3 ao cubo. O f do menos 3, pessoal, é menos 27. Então, o que que aconteceu? Ó? Eu peguei o oposto e as imagens deram... Vou colocar aqui, ó, imagens opostas. Quando isso ocorre, pessoal, eu estou com uma função ímpar. Beleza? Para qualquer x que eu pegar, as imagens, pegar um x qualquer e pegar o seu oposto, as imagens derem opostas, então eu estou com uma função ímpar. Tá bom? Esse número par e esse número ímpar, pessoal, não tem relação com o valor do x que você pega, não. O valor do x que você pega pode ser par ou pode ser ímpar. O que importa é a definição, certo? Essa definição aqui é o que vai importar para a gente nessa situação, tá bom? Então, por exemplo, ó, esses dois casos aqui são função par. E esses outros dois casos aqui de baixo, ó, vocês vão verificar que elas são funções ímpar. Beleza? Basta a gente verificar que quando eu pego um oposto, pego dois números opostos, né? As imagens também desses números serão opostas. Se elas forem iguais, então ela é par. Tá certo? Beleza. Então essa foi a questão 8. Aí eu tenho a questão 9 aqui, a questão 10 e a questão 11. Tá certo? O vídeo ele vai ficar um pouquinho extenso, pessoal, mas é porque é importante mesmo para a gente finalizar essa parte e revisar, tá bom? Nessa questão 9, né? Nessa questão 9, o que que ele está dando aqui, ó? Está dando duas funções f de x e g de x. De acordo com o estudo sobre função composta, ele pede para a gente calcular f de g de x e g de f de x. Pessoal, aqui na função composta, né? Espero que vocês tenham assistido os vídeos que foram enviados. Quando a gente tem uma função composta, o que que a gente faz nela? Eu tenho uma função dentro de uma função. Então, olha só. Olha só aqui, ó. Eu tenho a função f de x igual a x quadrado menos 4. E eu tenho a função g de x igual a 2x mais 1. Certo? Se eu quiser calcular f de g de x, ó, função composta é quando eu tenho uma função dentro de outra função, né? No lugar do x, eu coloquei o g de x. Então, na função, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. G de x ao quadrado menos 4. Certo? Ó, esse daqui era o x, eu coloquei agora g de x. Beleza? Aí, então, fica com a seguinte expressão. F de g de x é igual, né? Aqui eu vou ficar no g de x, eu sei que é 2x mais 1 ao quadrado menos 4. Beleza? Aí, olha só, pessoal. Esse carinha aqui é um produto notável. Tá certo? Ó, 2x mais 1 ao quadrado. Esse cara aqui é um produto notável. Quando eu resolver esse produto notável, eu vou ficar com a seguinte expressão. 4x quadrado mais 4x mais 1. Rafael, o que é um produto notável? Né? Esse é um assunto que vocês estudam lá no ensino fundamental, né? Produto notável, pessoal, são aquelas expressões, ó. A mais b quadrado é a quadrado menos 2 mais 2ab mais b quadrado, por exemplo. Você tem a menos b quadrado, isso daqui é a quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Esses carinhos aqui são chamados de produtos, né? Produtos notáveis. Beleza? Então veja só, se você tem essa expressãozinha aqui, ó, 2x mais 1 ao quadrado, isso daqui é o quadrado do primeiro, 2x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, pelo segundo, que é 1, mais o segundo ao quadrado. Isso daqui é 4x quadrado, mais 4x, mais 1. Então, no lugar dessa expressãozinha aqui, ó, eu posso colocar essa daqui sem problema nenhum, sem medo de errar. Tá certo? Então, f de g de x é igual, né? 4x quadrado mais 4x mais 1 menos 4. Beleza? Vou apagar isso daqui só para a gente poder continuar, ó, partindo aqui.
Vou continuar aqui em cima, na expressão. Vou ter que f de g de x é igual a 4x quadrado mais 4x menos, né, menos 3, porque 1 com menos 4 vai ficar sendo aí menos 3. Tá bom? Então, esse é o meu resultado, ó, f de g de x na função. E se eu quiser calcular, pessoal, ó, vou apagar essa partezinha aqui, ó, e dar continuidade, vocês voltam o vídeo, né, e fazem essa anotação aí, tá certo? Se eu quiser calcular, aqui, o g de f de x, o que é que eu teria que fazer? A função g de x é essa, ó. Então, no lugar do x nessa função, eu teria que colocar o f de x, tá certo? Mais o 1. Só que quem é a função f de x, gente? A função f de x, ela é x quadrado menos 4, mais 1. Tá certo? Então, só substituir, ó. Quem é o f de x? X quadrado menos 4. Então, g de f de x é igual. Esse cara que eu vou distribuir, tá certo? Distribuir para cá. 2x quadrado menos 8 mais 1. E aqui eu vou utilizar esse carinha para cá. Vou botar bem aqui, ó. G de f de x é igual a 2x quadrado menos 7. Certo? Então, essa é a minha função composta. Então, a composta, pessoal, basicamente é isso. Você vai colocar uma função dentro de outra função, né, fazendo esses passos aí que a gente acabou de destacar. Tá beleza? Essa 10ª questão, ela é até tranquila, certo? Também ela não é difícil. A gente vai fazer a mesma coisa anterior, só que quando a gente chegar no resultado, depois a gente vai fazer para o x igual a 2. Ó, substituir quando o x é igual a 2 para saber o resultado. Como assim, ó? Olha só, eu tenho duas funções, f de x igual a 3x menos 2. E eu tenho que g de x igual a 2x mais 1. Eu vou calcular primeiro a composta f de g de x. Isso daqui é a mesma coisa que f e 3 vezes o g de x, ó, menos o 2. No lugar do x eu coloco o g de x, ó, certo? Estou fazendo tudo aqui. Beleza? Então, o f de g de x nessa função é igual a 3 vezes. Quem é o g de x? 2x mais 1. 2x mais 1 menos o 2. Agora aqui, né, eu vou concluir que o meu f de g de x é igual. Vou distribuir aqui dentro, ó, 6x mais 3 menos o 2. Meu f de g de x é igual a 6x mais 1. Certo? Então, essa é a minha composta, f de g de x. Só que ele pede o f de g de 2, ó. Então, no lugar desse x agora, eu vou colocar um 2. f de g de 2. Eu vou ficar aqui com 6 vezes 2 mais 1, porque onde teve x eu coloquei 2, né? Então, meu f de g de 2 é igual a 12 mais 1, que dá 13. Então, esse é o meu resultado para o f de g de 2. E para calcular o f de g de menos 1, o g de f de menos 1, vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez aqui agora, só que para a função g, e depois substituir o x por menos 1. Tá certo? Isso seria o que nós teríamos que fazer nessa 10ª questão. Tá beleza? Então, vamos só verificar se está tudo ok. F de g de x, f de g de x menos 2. Substituir na função, depois distribuir. Certo? Tá ok. Então, basicamente é isso. Para finalizar, pessoal, vou resolver aqui, né, dois exemplos dessa questão para determinar a inversa. Certo? Para determinar a inversa de uma função, pessoal, né, como vocês assistiram os vídeos aí, existe uma sequência de passos para a gente fazer, né, identificar a inversa de uma função. Vamos pegar, por exemplo, o item A aqui, ó. No item A eu tenho uma função y igual 5x menos 3.
O primeiro passo para determinar a inversa é trocar o x por y, né? Onde tem o y, você coloca x, e onde tem o x, você coloca y. Sempre é assim. O segundo passo é você isolar o y, né? Quando eu faço isso nessa função, eu posso dizer que o 5y é igual a x mais 3, tá certo? Aí, como tá aparecendo esse 5 aqui, ó, eu tenho que passar ele dividindo, né? X mais 3 sobre 5, tá bom? Então, essa é a inversa dessa função aqui, ó. A gente diz que ela é a inversa da função. Uma outra forma de representar a inversa, pessoal, é fazer o seguinte, ó. F de menos 1 de x é igual a x mais 3 sobre, vou organizar aqui, né? O F de menos 1 de x é igual a x mais 3 sobre 5. Essa é a inversa dessa funçãozinha aí. Você troca o x por y, né? O y por x, depois isola o y. Vamos para outro exemplo. Vamos supor que o exemplo C, ó. No exemplo C, eu tenho que a função é y igual a x ao cubo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é isolar, trocar o x por y, x e o y por x. O segundo passo é eu isolar o y, né? Deixar ele sozinho. Aqui eu tô com uma potência, né? Potência de 3. Ele passa com raiz cúbica, tá certo? Então, a inversa dessa função aqui é igual a raiz cúbica de x, certo? E vocês podem continuar testando aí para os demais, tá certo? Esse exemplo aqui, pessoal, ele é destacado no vídeo, uma situação, se eu não me engano, é destacada uma situação parecida com essa, num dos vídeos, tá bom? Mas a ideia básica é você trocar o x por y, depois isolar o y para achar a função inversa, tá bom? A gente pode até fazer esse item D, ó. Vocês vão ver que nesse item D, ele é um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas é interessante a ideia dele, ó. Y igual 3x menos 2 dividido para 4x mais 3. Sempre o que a gente faz inicialmente é isso, ó. Troca o x por y e o y por x. Depois a gente vai tentar, né, mexer na expressão para isolar o y, tá certo? Aqui eu tenho meus por extremos, né? Ó, posso fazer isso. 4y, né? Mais 4y mais 3 vezes o x, ó, é igual a 3y menos 2, tá certo? Aí esse x aqui eu posso distribuir, tá bom? Posso distribuir assim, ó, e assim. 4y vezes x é 4yx, 3 vezes x é 3x, isso daqui é igual a 3y menos 2. Aí o que não tem y, pessoal, você manda para o segundo membro, tá certo? 4yx, ó, tem y, deixa no primeiro por enquanto. Vou jogar esse cara para o segundo membro, ele vai negativo, né? Então, vou ficar aqui, ó, com menos 2 menos 3x. E esse y aqui ele passa para o primeiro membro, menos 3y, certo? O que tem y aqui eu posso colocar em evidência nessa parte, tá certo? Ó, y vezes 4x menos 3 igual a menos 2 menos 3x, tá certo? Olha só, o que não tem y, agora eu posso passar dividindo. O y é igual a menos 2 menos 3x dividido para 4x menos 3. Então, essa é a minha função inversa para essa função dada aqui acima, tá bom? Esses são os passos básicos aí para identificar a inversa. Nem sempre vai ser uma tarefa fácil, né? Por exemplo, nesse caso aqui é bem simples, nesse caso aqui também é bem simples, nesse caso aqui também é bem simples. Esse caso aqui é um pouquinho mais trabalhoso mesmo, certo? Mas os passos são basicamente esses. Trocar o x por y, tá certo? E o y por x e depois isolar o y. Essa é uma forma da gente isolar esse yzinho aí, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo a gente parar por aqui, ele é um pouco extenso, né? Mas a ideia é que a gente pudesse trabalhar basicamente todas as questões que foram passadas na lista de revisão para a gente encerrar esse assunto, tá bom? Então, espero que tenha ficado mais claro, né, agora, esse assunto. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Só para finalizar aqui, ó, lembre que você pode colocar na inversa essa expressão f de menos 1 é igual a menos 2
menos 3x dividido aqui para 4x menos 3, certo? Ok? Lembram que esse y aqui é a mesma coisa que o f de x na função. Então a gente encerra por aqui, pessoal. Vou deixar esse material como material complementar para vocês estudarem, certo? Então, bons estudos.